O áudio a seguir é relacionado à reunião que ocorreu no dia 28 de outubro e algumas partes das conversas podem ter sido removidas por necessidades internas. Os tópicos da reunião estão na descrição e a qualquer momento você pode clicar no tempo dele para pular de tópicos. Primeiramente, agradecer a vocês a presença e o interesse em participar da guilda. Também quero destacar que essa reunião ainda não vai ser nada avançada em relação à guilda, será só para definir os pontos iniciais dela. Nós separamos alguns tópicos para a gente poder definir, para poder começar a divulgar a guilda e para começar mesmo o período de recrutamento para o início do próximo servidor. Pode começar aí. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é que a guilda, como eu já conversei com alguns do pessoal, vai ser uma guilda focada no PVP. Então a gente vai ter uma base inicial, não vai ser tipo full tryhard, mas a gente vai tentar aí, se destacar. E com o passar do tempo a gente vai filtrando o jogador que vai ir pra frente ou não, e a gente vai tentando modificar e acomodar. Então aí o primeiro tópico que eu queria saber a opinião de vocês é sobre a facção que a gente vai ir, o Harani ou o Nuya. Que eu acho que todo mundo aqui tem essa mesma opinião que a minha, que no caso é que os Harani é um pouco mais forte em questão de comércio. É um pouco mais fácil farmar gold do lado deles. Só que também tem a desvantagem que lá é super lotado, provavelmente vai bloquear a criação de personagens do lado deles. Então eu queria saber de vocês aí o lado que vocês teriam um interesse maior. Alguém quer se manifestar? Opa, eu discordo só na questão do farm. Eu acho que do lado Nui é mais fácil para farmar com comércio quando você está começando, porque as rotas que são mais rentáveis dos Nuyas, isso não incluindo os mapas novos que vão liberar, né, que a gente ainda não conhece, os mapas, a rota mais rentável dentro do mapa é Hellswamp e Gilnid, e essa rota é fácil de fazer. Você coloca a Paizer em Hellswamp e tira. Então eu acho que é mais fácil para farmar no Nuya. Porém, se o foco é PVP, eu acho que Harani é a Firra, na verdade, né, é a melhor raça. Sem sombra de dúvida. E tem um outro ponto também, se vocês tiverem alguma informação, vocês até compartilhem aí. Eu estava pesquisando, não consegui achar como que vão ser as novas raças na questão de PVP. Assim, qual que vai ser a passiva? Tem a transformação e tal, que vai ter tanto dos anões quanto dos demônios lá. Mas eu não vi, pelo que eu pesquisei, eu não vi que essas transformações elas são um grande diferencial da raça nova. Mas tem aquele efeito passivo da raça que eu não sei qual é. Então, e eu imagino, mesmo assim, que do lado dos Harani também vai ser mais forte do que do lado dos Nuyas. Até se vocês souberem alguma coisa sobre, vocês compartilham. Mas, de qualquer forma, eu acho que Harani, pensando em PVP, Harani é uma escolha melhor. Firra, na verdade, né? Contra da passiva de queda lá e tal. Então, tipo, sobre isso eu falei que eu acho melhor, porque tem, por exemplo, uma rota do Sarani lá é 35 gold, um pack, entendeu? Então, por exemplo, eu fazia Hasla quando jogava Harani, era muito fácil fazer dinheiro. Tipo, quase ninguém me roubava, eu fazia, tipo, fácil, 1000 gold. Com poucas rotas, entendeu? E também tem o Rockborn lá, que também é um pouco de boa, mas sei lá, eu acho que depende de jogador para jogador, tá certo, não é? É que eu penso assim, quem tá falando comigo agora? É o LMU. Tá, eu sou o Piracanju. Mas é que assim, o Elimil, eu tô pensando no servidor totalmente lotado, começo sabe, segundo fresh start, então o pessoal já vai vir com experiência de algumas coisas do primeiro, quem jogou o primeiro. E Hasla, ele é mais rentável, só que para você conseguir fazer as rotas de Hasla é muito mais difícil, porque você tem que passar em 4 mapas de guerra para você fazer essa rota de Hasla, por exemplo. Né? A Rockborn ali, provavelmente a taxa vai estar sempre no mínimo, porque é a rota inicial do lado dos Haranias, para você fazer pack. Porque qualquer outra rota você tem que percorrer um caminho gigante, dar um monte de volta para conseguir chegar. Então, assim, no caso de Harani, para você fazer pack, ou você pega as rotas que são longas, né, mas que dão mais retorno, ou então você fica ali em Rockborn, saltando ali naquela passagem e fazendo o pack dali. Mas todo mundo vai estar fazendo aquele pack. Eu vou fazer aquele pack se eu for farmar com isso. Então, assim, questão de farm,
Eu acho que os Nuyas é mais fácil, entendeu? Que assim, você tem a maioria das rotas que você tem ali são rotas se você passa por mapas de paz. Você só tem Cinder e Hellsump, que é guerra. O restante é tudo paz, e você ainda pode colocar paz nesses mapas. Agora, pegar Rockborn, Hasla, Perinor, sabe? Vai pegando todos os mapas de guerra, todos esses mapas que são gigantes, para você conseguir colocar paz neles, para poder fazer uma rota. Eu imagino que vai ter muito PK, sabe, nesse servidor novo. Aham, Então, nesse ponto, assim, mas mesmo assim, eu acho que a melhor escolha pensando em PVP, a melhor escolha é Harani, sem sombra de dúvida. Galera, só, tipo assim, se o foco da guild é PVP, eu acho que vocês têm que analisar que nós sendo a gente do lado Nuia, vamos ter muito mais PVP em termos de roubo do que Harania, porque rapidinho vai encher o Harania. Todo mundo pensa como vocês pensam, entendeu? Pô, Harania é mais fácil, tem umas entregas de pack e tal, que são bem manjadas e dão gold. Então, pô, se a guild focada em PVP, eu acho que o Nuia seria muito melhor, entendeu? sim. Pegar level mais rápido por estar no mapa mais vazio. Isso é importante, porque assim, quem chegar no level 50 e conseguir farmar sua arma antes, eu não sei se Hasla vai estar aberto o farm das armas de Hasla ainda no início. Então quem chegar no level 50 antes e farmar sua arma Obsidian já tá com uma vantagem tremenda no início do servidor, cara. Já dá pra acampar a ilha do meio, muita coisa. Aí outro ponto aí da facção é que a maioria dos BR, não sei se a maioria não vou falar bosta, mas alguns BR estão tendo uma preferência de Harania. Então tem que pensar na entrada de jogador pra nossa guilda. Nós vai começar tipo com uma quantidade boa, mas e quando esse pessoal for saindo, a gente vai ter uma entrada boa, entendeu? Eu, como eu falei, eu também prefiro Nuia, entendeu? Mas também tem que pensar isso. Também é um tópico daqui, como que a guilda vai fazer de ouro. Então a gente já pode cortar aqui e já decide. Que no caso, tipo, mexer com H, mas isso é de cada um, né? Cada um vê o seu. Tem o trade, que eu acho que é o melhor hoje em dia. Tem a pesca que foi nerfada e parece que vai ser mais nerfada ainda pelo negócio de vocation, né? Então eu acho que pesca não vai ser viável. Eu acho que a guilda teria que focar em trade. Tem o Larsen também que vai mudar, né? Podia mexer em terreno com aqueles negócios lá. Então, mas tipo, o que vocês acham? Uma guilda focada em trade, assim, pelo menos no começo, depois a gente vê? É que assim, por mais que sejamos focados em PVP, a gente precisa ter uma estrutura forte de farm, senão a gente não tem sobrevivência. Sim. Entendeu? A guilda ela morre muito rápido, então a gente tem que no mínimo conseguir se manter ali nas 10, sabe, do servidor, top 10 do servidor e conseguir mesclar tudo, assim. Tem uma questão de não só os eventos regulares que tem, né, aquelas raid de reset e tal, mas assim, tem que ter algumas coisas relacionadas a farm para manter o pessoal ativo, sabe, para fazer a guilda se movimentar. Trade é a receita de bolo, né? Coisa mais começa com certa. trade e com o tempo vai passando, começa a transferir para um negócio mais safe, tipo, fazer um mesclado de trade e plantação de alguma coisa em terreno, uma coisa que dê bastante dinheiro para ficar safe na hora de começar uma guerra com uma guilda mais forte, ela não conseguir tirar toda a nossa economia. Uma coisa que dá muita grana no começo do servidor, pelo menos o Morpheus foi assim, é material. Material dá muita grana. Se a gente conseguir se organizar para quando abrir o servidor, todo mundo já ir pegando terreno, sabe? Separando. Sim. Assim. Então, seguinte, eu achei um microfone, eu vim para um Alan, um amigo meu aqui, eu não quis perder a reunião. Bom, vamos lá. Eu sei, talvez vocês me acompanhando o que tem no 3.0, talvez uma coisa bem viável para a própria guild vai ser Coin Purse. Por quê? Agora, os mobs vão dropar uma certa quantia de dinheiro. Com o Coin Purse a mais, pelo que eu estou vendo, vai, tipo, superar até trade, viu? Falando em labor e ganho, entendeu? Por quê? Porque você já vai tirar uma porcentagem do mob, que o mob já vai te dar um certo tanto de dinheiro. E lembrando que se a gente for fazer logo no começo, é muito difícil você fazer trade, porque você não tem estrutura ainda. E diferente com a Impulse, se a galera se equipar
pelo menos pegar um Obsidian, que é coisa fácil, a gente farma tranquilamente e no continente novo, né? Então, assim, dependendo como que for, é mais fácil a gente focar, se for o foco PVP, a gente fazer PTs para farm, do que talvez focar em trade ou alguma coisa do tipo. Aí, nesse caso, fica meio que a parte, ser tanto Harani ou ser Nuya, porque o foco do farm já não é mais dentro do continente que a gente nasce, entendeu? Agora estão escutando aí? Agora sim. Ah, então, mano, tava conversando com uns amigos aqui, entendeu? E eles falaram de focar em fazer galeão pra matar a DGS, que fala que no DGS, no começo do server é GG. O que vocês pensam disso daí? A gente não vai conseguir fazer DGS sem guia. Mas de jeito nenhum. Quando a gente for fazer o time da água pra poder segurar as Banshees, vai todo mundo morrer. Porque quando a Banshee chega no galeão, ela recupera a vida do... Além de matar o pessoal, ela recupera a vida do DGS, exatamente. E se você não tiver uma gear legal pra poder fazer o time da água, que é o pessoal que fica lá matando as Banshees para elas não chegar no barco, você não consegue fazer. Ele fica resetando, o pessoal fica morrendo. O galeão também precisa estar legal, precisa estar com os canhões pelo menos... Acho que pelo menos épico ou melhor. E não é tão difícil, né, se conseguir canhão épico. Porque se você tá levando... Assim, só um outro ponto no DGS. De começo, DGS vai ter muito conteste. Por mais que a gente estivesse com gear pra fazer, tivesse com a mecânica certinho, que eu nem lembro direito a mecânica, pra poder fazer, tivesse tudo ensaiadinho, a gente ia ter conteste. Porque o Flash Start ele vai estar muito zergado no começo. Vai ter muita gente. Então, assim, vai ter um monte de gente tentando fazer e um monte de gente contestando. Então até alguma guilda conseguir fazer, ela vai ter que se destacar bem pra fazer. A guilda vai ter que ser uma aliança grande pra fazer. Tá, então vamos aqui, só pra acabar o primeiro tópico aí, que ainda tem bastante. A facção vai ser Nuya mesmo, já que eu acho que parece que a maioria tá preferindo Nuya. Nuya, com certeza. O chat também tá bastante Nuya. Mas aí a gente entra naquela questão. Nuya tem que estar alinhado com o que a gente vai fazer de farm. Não dá pra gente decidir a raça sem decidir assim, qual vai ser a atividade de farm da guilda. Porque se for coin purse igual o brother falou aí não vai fazer diferença. Sim, mas vai... Entendeu? Tipo, eu acho que vai ser, tipo... Não, eu olho assim. Um começo a gente vai mais na coin purse. E depois que a gente tiver já com os terrenos prontos, já cada um no seu lugar, a gente começa a movimentar pack. Que eu acho que aí, tipo, o preço da coin purse também vai dar uma caída. A porcentagem do pack talvez dê uma subida, porque algumas pessoas já vão parar de jogar. Entendeu? Então acho que dá pra fazer os dois. O primeiro coin purse e depois pack. E negócio de galeão, essas coisas, a gente também pode fazer. Só que, tipo, paralelo a esses dois. Então acho que Nuya é a melhor escolha também. Eu sugeriria o seguinte, fazer Harania, Firhan, manter a raça Firhan, focar todo mundo para poder fazer um rush de guilda no começo, todo mundo com Clipper vai lá, junta todo mundo da guilda, vai todo mundo junto, com PVP ou sem PVP, todo mundo deixa o pack para uma pessoa entregar, tenta rushar a guilda para fechar um design de merchant. Porque merchant você não precisa de Thunderstruck, você faz só com o mais difícil é o design, né? Fechou o merchant, com aquele merchant a gente continua fazendo farm. Junta a guilda, todo mundo leva pack. Sim, eu escrevi mais ou menos uma base de rush pra mercante, galeão, essas coisas. Tipo, mais ou menos quantos dias dá e tal. Eu pensaria desse jeito. E outra que a questão de terreno do lado do Harania é mais fácil do que do lado do Nuya, você tem mais espaço. Os terrenos novos que vão liberar, as zonas de terreno que vão liberar, se eu não me engano, a zona maior é do lado dos Harania. Então, assim, é muito fácil fazer isso. Então, assim, eu, no meu ponto de vista, eu jogo desde o coreano, cara. Então, assim, eu joguei dos dois lados já. Joguei bastante dos dois lados. E no meu ponto de vista, não vejo vantagem de jogar do lado Nuya. Não vejo. Não, assim, tem o Elfo que se sobressai na água? Tem. Mas, em compensação, tem o Firhan, que tipo, ele é muito, muito superior em queda, enfim, no PVP em si a mobilidade dele é muito superior. E assim, no meu ponto de vista, não vejo o porquê de fazer Nuya, sinceramente. Nem pack safe.
Fica uma dica aí também para quem quer fazer, assim que vocês tiverem um Clipper, vocês podem tirar pack das extremidades, tipo de soles, porque é tudo área safe. Você vai pelo lado do continente, você faz 10 Gilda entregando em Innistere, cara. 10 Gilda não, perdão, 10 Gold, 10, 11 Gold entregando ali. Então, assim, é muito vantajoso, entendeu? Muito, muito vantajoso. Eu também prefiro. Isso daí que você falou que eu comentei agora há pouco com o pessoal. E outra que para você entregar pack por Charcoal, que vai precisar muito, é um item que sempre vende bem, porque usa para muita coisa, para você entregar de Harani para Nuya, a coisa mais fácil que tem. Porque você chega, para você fazer Charcoal, você chega no porto para entregar, você fica protegido ali. Você pula na zona do guarda, ninguém te ataca. Você entra dentro da... Você vem ali por trás, fora da Baía, sobe na escadinha ali, com o pack nas costas, tá bom. Dá um teleporte pra frente, você já tá no meio dos guardas, ninguém te mata. E se você quiser entregar em Cinder, também é fácil. Você encosta na praia ali, o trader tá ali na frente, você vai lá e entrega. Foi o que eu não falei. É muita vantagem ser Harani. E assim, outra coisa, bem provável que o lado Harani vai estar um pouco mais forte. Então, o que os líderes da guild tem que fazer? Tenta fazer um levantamento de quais guilds vão estar no jogo. Isso é muito importante, você saber quem vai estar e quantos vai estar. Não precisa ter um número exato, mas... Isso a gente já tá dando uma estudada. Foi muito Isso. Tem uma base de como que fica, entendeu? Porque se você vê que ficou igualado em quantidade, até eu fico quieto, porque... se você não ganha na terra, você pode tentar ir pro mar. Só que se você vê que vai ter uma quantidade muito exorbitante do lado do Harani, aí eu falo assim, amigo, mesmo que tiver mais guild PK, fica no Harani, porque endgame tá aí. É só você olhar as guildas, né? Quais são as guildas mais fortes do jogo? Ver quantas guildas fortes você tem do lado Nuya. Uma. Sim, né? Foi isso que eu falei no começo, que tipo, o Harani dá uma vantagem maior pro jogador. Então, assim, em questão de rota safe, assim, essas rotas clássicas, coisas mais clássicas, eles vão estar em cima. E a questão do Firhan, você tem muito recurso pra você... Dos Harani, você tem muito recurso para você farmar. Espaço no mapa, né? Eu reparo que, assim, sempre que uma guilda vai começar, se é um pessoal que é mais experiente do jogo, já conhece os dois lados, o pessoal opta por Harani. Se é uma guilda que ela é mais roleplay, a galera só tá começando no jogo, vai de Nuya. Geralmente é isso que acontece. Inclusive foi o que aconteceu comigo. Eu criei um personagem no Nuya, fui lá, comecei a fazer as paradas, aí depois eu conheci o Nuya, fui fazer Harani, aí depois eu tinha personagem dos dois lados, mas o main char era nos Harani. E aí a minha opção seria pelos Harani mesmo, por Firhan, na verdade. Mas aí é indiferente, entendeu? Que a maioria decidir ou que o pessoal preferir decidir, a gente segue. Tipo, a diferenciação assim, tipo, a gente pra uma guild experiente contra uma guild experiente dos dois lados, eu acho que não tem diferença. A diferença é da massa. Que é, por exemplo, a massa do Harani, eu acho que vai estar mais forte do que a nossa, dos Nuya. Tipo, nossa que eu falo, não tá decidido. Mas eu acho que vai ser mais forte, então ele vai zergar melhor, vai ter mais potência. Mas só que a gente também vai ter mais PVP. Porque se a gente for Nuya, a gente vai ter mais gente pra roubar e tal. E também não fica esse negócio sempre do lado vencedor. Tipo, geralmente você vai no lado vencedor, quem é você no lado vencedor? É irrelevante você jogar no lado vencedor ou não. Agora você jogar no perdedor, e aí você consegue fazer uma diferença lá, e talvez você seja reconhecido por essa diferença que você fez no lado que tá perdendo, por exemplo. Mas eu acho que o PVP vai ter mais dentro da facção do que fora, viu? Sim, concordo também. Facção é sempre câncer. E mesmo assim eu ainda acho que o Harani é melhor. Questão de evolução, pensando a médio e longo prazo, é melhor do que os Nuyas, né? Ainda mantém a minha opinião. Sim, eu também concordo, mas vamos fazer assim. Todo mundo aí coloca tipo Nuya ou Harani aí no chat e a gente vê mais ou menos o que dá. Não, deu 6 Nuya agora do Rei. 6 Nuya e 5 Harani. Empate técnico. E 4 Harani. 6-4.
Não, mas isso a gente pode, tipo, mudar até lá no final do negócio, entendeu? Tipo, até abrir o servidor a gente pode mudar. Mas então vamos ficar por enquanto com o Nuia? Até Pode ser? liberarem mais informações também. Não, pode ser, pode ser. Então, beleza. Por enquanto a gente é Nuia. Lembrando que de início a gente vai, pelo menos eu não vou dar as caras lá no mapa novo, entendeu? Eu vou explorar o que eu já conheço de mapa antigo, conseguir rushar ali as prioridades, pra depois descobrir o mapa novo. Porque é um negócio que ninguém conhece ainda, e daí a gente perde, sei lá, um mês rushando o mapa novo pra conhecer, ver a vantagem que tem lá, enquanto os caras estão explorando um negócio que já é certo, sabe? Não, isso é. Tanto é que eu vou fazer raça antiga mesmo. Elfo, Nuia, se for Nuia, Elfo, Humano e Firra, se for Harani. Então, sobre as alianças, a primeira coisa que eu queria saber de vocês é se vocês conhecem alguma outra guilda brasileira de preferência que vá jogar o jogo pra gente já começar a conversar com elas direito. Vocês conhecem alguém aí, alguma guilda, alguma família? E aí é um outro ponto. Fazer aliança só por amizade, não sei. Assim, a aliança pra mim só faz sentido quando uma guilda tem interesse em alguma coisa que a outra tem a oferecer. Ambos os lados, entendeu? Só se aliar pra não ter porrada, assim, pra não se bater, pra mim na verdade você tá se atrasando, você tá se comprometendo, assim, criando compromissos que podem te prejudicar depois. Sim. Mas se acaso vocês encontrar com outras guildas e for fazer aliança, você pensa num foco que o Piracanjuba falou. Não faça aliança só para ter nome. uma paz ali, entendeu? Ou para as duas se ajudarem, ter um foco entre as duas, ou não faça aliança. Porque senão a gente acaba carregando os outros. Sim, porque sempre vai ter um player aleatório que vai dar PKzinho no outro, aí vai virar aquela picuinha. Então, assim, isso é mais do que assim, todo mundo já sabe disso, entendeu? Então, assim, se for para fazer uma aliança, que faça uma aliança forte, que todos os players da guild vê que a gente tem uma ligação, entendeu? Todo dia mata boss junto com a guild e tal, entendeu? E agora sobre se aliar com o Red. Deu treta aí, tipo, em uma guild que eu participei. Deu treta porque a guilda se aliava com Red, pirata, essas coisas. E eu acho que isso é uma bobeira, porque o jogo, tipo, pra frente ele é focado nas facções que as guildas criam. E não nas facção pré-definida. Então o que vocês acham disso? A gente, se aparecer alguma oportunidade boa, tá livre pra se aliar com pirata e Red? Pra mim, fora de cogitação. Se eu ver vermelho, deita. Eu discordo um pouco, mas a gente tem dois tipos de aliança aí. Pelo menos eu divido em duas formas. Se você tem aliança que é aliança comercial, vamos dizer assim, né? Que você faz por uma questão de lucro para as duas guildas. Que no é importante, né? Ter um amigo Red. Você tem a aliança comercial e você tem a aliança propriamente dita, né? Onde as duas guildas defendem, batalham juntas, farmam, dependendo do que for juntas, partilham loot e tal. A aliança comercial eu acho importante, se possível, a gente ter. Aí a Então, gente vem assim, com a pergunta X. Seremos pró-facção? Então, tem esse pequeno detalhe também. Sim, Porque pra mim, uma guilda que ela é focada em PVP, ela não pode ser pró-facção. Sim. Eu já começa daí. Vamos pegar como exemplo a Pantos. A Pantos nunca foi pró-facção. então, Desde mas o aí... começo era porrada com todo mundo. Eles tinham uma aliança, acho que com a Very Danger, com alguma outra guilda, que depois eles fundiram e viraram uma coisa só. Mas aí você tem que olhar a infraestrutura brasileira. Que os gringos, eles têm um poder aquisitivo maior, então eles conseguem dar uns pay to win, tem uma maior quantidade, mão de obra, então eles conseguem meio que meter o louco em todo mundo, entendeu? E a gente não sabe ainda se a gente vai ter uma quantidade de player eficiente, relevante sei lá, nos primeiros meses de jogo. Aí a gente vem com outra questão. Eu até tava conversando com um carinha daqui que eu não lembro quem era. Tava conversando pelo Facebook. Quantidade versus qualidade. A gente, assim, a coisa mais comum que tem quando tá começando guilda, começando servidor, é aquele player que
nada contra, tá? Mas aquele player que jogava Dota ou jogava LoL, aí descobriu o arcade, foi lá jogar, o cara vai todo animado, tal, passa um mês, o cara some para de jogar. Entendeu? Aquele cara que entra na guilda, joga um mês e sai. O cara não tem comprometimento. Se for pra gente atrair esse tipo de jogador, a gente vai dar roleplay, entendeu? E eu não quero jogar assim. Eu não joguei no coreano, acho que eu cheguei a instalar o russo, mas não joguei. Mas desde quando lançou o NA eu jogo. E eu não tenho mais esse tesão de jogar só por jogar. Eu quero pegar uma galera que tá afim de tryhardar, de jogar pela guilda, sabe? Se der certo, foi. Se não der certo, legal, valeu a experiência. Eu não tô mais nesse momento de, sabe, descobrir o jogo, explorar. Ah, vamos fazer World Boss, vamos fazer não sei o que. O único World Boss que eu não fiz foi o Leviathan, mas também não tenho tesão de fazer, sabe? Sim. O que me faz continuar no Arcade ainda é o Massive PVP, só. Mas, então, isso eu também concordo. Tem que ter uma galera mais tryhard e jogar na moral. Só que, sobre o negócio ali que você falou de meter o louco na facção, é aquele negócio, a gente tem que saber o quanto a gente pode ir pra frente, porque a gente não pode ir, tipo, doidão assim, berserk Então, e mas os caras, tipo, Daí, matar ó, nós dois tapas, porque a que gente assim- não tem uma quantidade de players com qualidade suficiente, entendeu? Não assim, adianta ter eu 3, 4. Não, eu entendo que a gente precisa ter, assim, a guilda ela precisa ter uma sobrevivência, precisa ter uma entrada de player regular na guilda, eu entendo isso. Mas a gente tem que atrair o tipo certo de player. O cara que vai jogar na guilda, ele tem que querer jogar porque ele sabe como a guilda é. Entendeu? Assim, ele tem que. Até um ponto que eu tava comentando com o cara. Como é que fica a questão de prioridade de classe? Como que a gente vai organizar a questão de evento? Sabe? Como que vai ser o comprometimento? Tudo isso daí são pontos que o cara que for jogar na guilda, ele tem que querer participar daquilo ali. Ele tem que querer e gostar de participar daquilo ali. Se o cara não tá afim de participar da guilda naquele ritmo, então não é o momento dele jogar ali. Porque se você for ver as guildas gringas, cara, elas são assim. Entendeu? As coisas que você tem que fazer lá é obrigatório, você participa, todo mundo vai junto, os caras são fodas e ninguém reclama. sim, aí que entra a liderança ser firme, entendeu? Por exemplo, vocês, que nem ele falou, vocês têm que pôr em pauta que a gente precisa de tantas classes, entendeu? Tantos healer. Por quê? Se deixar muito assim, roleplay, joga do que você mais gosta, ou joga do que você viu no YouTube, cara, você vai chegar numa hora de fazer um mass PVP, você vai tomar estompo. Ou porque talvez não tenha um healer suficiente, ou porque não tenha quem faz um starter, mass damage, entendeu? Tudo tem que ser posto em pauta isso aí. Então, assim, coisas que a gente já tem que ir montando logo agora no começo. Entendeu? Decidir antes de começar, né? Isso. Sim. Não, mas isso aí é que nem eu falei ali com o Piracajuba. A gente vai ter sim um negócio de classe, só que eu tava pensando, tipo, colocar no começo do jogo não é tão interessante. Tipo, você só vai entrar se tiver tal classe. Isso não vai dar certo, tipo, no começo. Lá pra, sei lá, depois do primeiro mês, o pessoal já deve estar, tipo, tudo de boa. Aí sim começa a cobrar. Mas, por exemplo, a gente pega essa galerinha que tá aqui no TS, uma galera que já confirmou a presença na guilda, e fala assim, não, eu jogo com tal classe. Mas eu acho que cobrar de um jogador que tá entrando agora na guilda, não conhece o pessoal, a gente pode estar, por exemplo, não deixando um cara que tem um potencial de ser um hardcore mais pra frente, porque a gente não deu uma certa oportunidade. Claro, eu não tô falando que a guilda vai, tipo, permitir tudo virar bagunça. Mas é aquele negócio, a gente também tem que pensar a longo prazo, que só pensar, tipo, ou você joga assim, ou você não joga, também é um pouco radical. Então, mas Em comparação em comparação à comunidade brasileira, que não tem tanto jogador hardcore como os gringos. Então, mas esse é o ponto. Tem jogador hardcore, só que esses caras não jogam em guilda brasileira. Sim, eles jogam nas gringas. Então, mas não joga na guilda brasileira justamente porque a guilda brasileira normalmente não se posiciona assim. Aí é que tá. Aí é que tá o X da questão. Porque é o seguinte, me responde só uma coisa. Em que ponto de um servidor de arcade é o ponto mais equilibrado do jogo em questão de PVP?
Você sabe me dizer? O começo, cara. Se o começo você não tá com as coisas, com as classes certas pra tirar um PVP, pra contestar alguma coisa, você não vai ganhar. Não vai ter crescimento se você ficar pra trás, entendeu? Então por isso que brasileiro já vai em guild gringa, por causa disso. Lá eles falam assim, é assim que a gente joga, é assim que a gente vai jogar, entendeu? Exatamente. E tem até um ditado que ilustra bem isso, que é o seguinte: não adianta você querer consertar o carro andando. Você já tem que começar andando certo. O ideal é assim, é juntar esse core bem alinhado, todo mundo sabendo o que vai fazer, todo mundo querendo participar do que vai acontecer e gostando do que vai acontecer. E daí os outros que forem entrando, eles só vão entrando no ritmo. Se a gente começa a guilda num ritmo diferente para depois começar a colocar mudança, não vai acontecer. Mas Galera, assim, vocês estão ouvindo agora eu falar? Desculpa aí te interromper. sim. agora sim. Pô, cara, finalmente, cara. Eu tava aqui tentando conversar, mas tava todo bugado. Cara, eu deixei passar vários pontos, mano, que eu queria falar. Fala aí. E, infelizmente, mas assim, cara, olha. Só pra vocês conhecerem um pouco de mim, eu fui officer no Salfira, um bom tempo na Guild Grande, BR, tá? E Piracanjuba, eu concordo com você, mano, em 90% das coisas que você falou, tá ligado? Eu não quero voltar a jogar sério e entrar numa guild pra ficar carregando o BRzinho que quer entregar pack, mano. Esse não é meu objetivo. No Morpheus, quando o Morpheus começou, eu entrei numa guild, eu não sei se quem jogou no Morpheus chegou a conhecer, chamava Trap House. Era uma guild que tinha... Dominava o lado Harani sozinho. Exatamente. Acho que eram 5, 7 jogadores e dava seu geral. O que aconteceu na Trap House, cara? Um streamer famoso que era meu amigo, chamava Soko, um coreano, me chamou pra jogar nessa guild, uma guild full PVP. E essa guild me mostrou, mano, que qualidade é muito melhor que quantidade. O BR tem uma mania boba, cara, de querer zergar as coisas, entendeu? Pega um monte de player que não sabe o que o Shug It Off faz, mano, e bota lá corre 20 players em cima. A Trap House, velho, mostrou que qualidade é o que faz a guild crescer. Eu acho que se a gente tá aqui porque a gente quer entrar numa guild séria, uma guild que cresça, a gente tem que pensar assim, olha, vamos fechar certos pontos. Que mesmo se a pessoa não vai jogar com a gente, não importa, entendeu? Tipo assim, vamos supor, eu não quero jogar com essa classe que contribui com o PVP da guild. Isso daí é até conversado, que eu acho que cada pessoa pode jogar com a classe que quer, entendeu? Mas tem que ficar um negócio bem definido pra não acontecer justamente o que você tá falando. Entrar uma pessoa que jogue com a gente vai, querendo ou não, carregar esse cara, e o maluco, entendeu? Não vai dar retorno. Eu acho que, pô, a gente tem que se fechar e pensar numa parada logo de cara pro futuro da guild, entendeu? Pô, aliança com gente da facção só porque é amigo, tipo, falou isso aí, eu tava rindo aqui, tá ligado? Não, eu acho que... Ninguém falou disso só porque é amigo. Falamos se aliar, conhece alguém, alguma guild brasileira pra começar a conversar. Não se aliar, começar a conversar pra ver qual é o interesse entre as duas guilds e daí começar a pensar em uma amizade, entendeu? Então, cara, mas é isso, cara. Tipo assim, você tem que pensar... a partir do momento que a gente se alia X, Y e Z, a gente para de lucrar em cima de X, Y e Z. E aqueles caras não vão dar retorno pra gente, entendeu? A gente tem que ser bem egoísta, cara, no Arcade. O Arcade é um jogo, velho, que filho chora e mãe não vê, tá ligado? Tem que ser egoísta, tem que pensar assim, cara, o que eu tô ganhando em me aliar com essa guild? Foi o que foi dito. Entendeu? Exato. Eu também Isso foi o que foi dito. Tanto que eu dei até o que aconteceu com a minha guild e com a GOT, entendeu? É porque eu não tava te ouvindo, velho. Foi mal, eu tava bugadaço. eu não escutava algumas pessoas, tá ligado? Eu tava escutando. Tranquilo, mas então, a gente tava até comentando, eu comentei bastante sobre isso. Se for pra só ser amiguinho, só ser duas guilds que não se ataca, esquece. Ou o negócio é ter alguma coisa que uma possa ajudar a outra, ou nada feito. E a gente precisa lembrar também que assim, isso é maturidade de player também. Não é porque você é inimigo do cara no jogo que você vai odiar o cara. Entendeu? Assim, exatamente. Não tem nada a ver. Você pode estar lá dando PK no cara, o cara te matando, mas cara,
tranquilo, entendeu? O respeito prevalece. Você Pô, continua tendo um diálogo com todo mundo. É questão do jogo. Entendeu? Você tá fazendo o seu jogo e ele tá fazendo o jogo dele. E uma boa convivência, eu acho que ela vai surgir do posicionamento de cada guilda em game. Por isso que de repente assim a gente conversar agora, procurar alguma aliança nesse momento, eu não acho que traria vantagem. Saber quem é que tá pensando em ir pro jogo e tal é estratégico, é bacana a gente conhecer. Sim, isso Agora- que eu tava querendo. Agora assim, uma aliança, tentar conversar alguma coisa agora, eu acho que não, assim, não tem vantagem pra gente, né? Nesse momento não vai agregar nada pra gente. uma coisa que eu senti muita diferença na guild, nesse estilo de guild que eu joguei, em contrapartida a SSGT, que foi a guild que eu fiquei mais tempo, Uhum. que o brasileiro ele tem uma mentalidade muito boba ainda, entendeu? De ficar com raivinha de player e Pois é. birrinha e birrinha. Já em contrapartida, as guilds gringas não tem isso, cara. Os caras se matam e dá risada, né? Exatamente, cara. Pô, eu entrei no Morpheus, eu vou falar, não sei nem se algum de vocês conhece ou é da guild. Eu entrei no Morpheus de volta, né, pra voltar a hypar o arcade, voltar a treinar meu PVP, que tava enferrujado, eu fiquei um ano sem jogar. Entrei, Faz ligado. pela necessidade, você se farma por necessidade, né? eu farmo pra me equipar, pra sentar o pau em cima dos outros, velho. É isso que eu faço. Eu não gosto de ficar farmando, eu gosto de pegar as pessoas que estão farmando e roubar deles, velho. E esse é um ponto interessante, porque assim, se falando de uma guilda competitiva, com foco pra PVP, uma coisa que você não pode ter é aquele cara que, sei lá, junta a galera pra ir gankar um barco. Aí o cara começa a reclamar, entendeu? O cara se incomoda com isso. Isso você não pode ter. A prioridade do cara tem que ser o PVP. O cara tem que estar ali disponível para fazer isso. Ele tem que querer fazer aquilo. Porque senão a gente cai naquela questão de novo. Às vezes o cara ele até tá razoavelmente equipado, só que o cara não tem aquele perfil de jogo. Entendeu? E aí a guilda acaba sendo ficando volumosa, cheio de player, com um gear razoável, uma gear razoável, só que ele não colabora em nada, a guilda não anda, a guilda não cresce. Exemplo Aí. disso é o Taiyan que eu falei pra vocês, que tem uns caras com gear muito bacana, muito bem equipado, só que é um servidor PvE. Você não tem PVP lá. Não Eu acontece acho que nada lá. Eu acho que o gear é muito importante no jogo, mas, por exemplo, se você pega um cara com 6k de gear, que só fez farmar a vida inteira, chega um cara com 4.500 e dá um pau, velho. Bate nele, exatamente. O cara não sabe usar a própria classe. Pois é, né? O famoso batateiro. Pois é. Então, cara, E o pior foi o que aconteceu depois, cara. Que eu saí da guild, comecei a ver os carinhas entregando pack retardado da guild, level 54, comecei a roubar pack. E os caras ficaram com raiva de mim no servidor, velho. Tá ligado? O cara triste, não tá velho. preparado, né? O cara não tá preparado pra... Então- Parece que são pessoas de 12 anos jogando, entendeu? Às vezes são, né? Então, pra agilizar aí. Vai ficar assim. A guilda vai ter o core, tipo, de lançamento com as classes pré-definidas, mas e quantos jogador que vai vindo, tipo, no primeiro mês, na primeira semana, tipo, a gente vai aceitar eles, só que com o tempo a gente vai falar assim, não, ó, você vai ter que trocar a tua classe, se não trocar a gente vai ter que dar uma conversada. Posso dar uma sugestão? Ou então Assim, mete o louco que não aceita mesmo. Não, é assim, que não é meter o louco. A gente pega, pros players novos que forem entrar, a gente cria como se fosse um plano de evolução na guilda. Olha, você é player novo, você tem que alcançar isso aqui, ó. Você tem que alcançar esse level, você tem que alcançar essa guia, você tem que participar desses eventos. Tipo assim, um conjunto de coisas que ele tem que participar na guilda. Atingiu aquele estado ali, no período que a gente avalia, aí o cara começa a participar ativamente da guilda. Entendeu? Sobe um posto lá, ele passa de recruta para membro, por exemplo. Aí ele já participa de tudo. Pode fazer Eu assim. acho que esses recrutas têm que passar na mão de um player experiente que possa ensinar pra eles o básico do jogo, entendeu? Tipo, em termos de PVP, eu digo. Dá o ritmo, né? É o que eu fazia na minha guild, cara. Assim, a gente tinha o core da minha guild era o seguinte. Quer entrar pro core? Você tem que atingir a meta. Entendeu? Quando a gente começou...
quê? O que acontece? Quando quem tava no core, eles começavam a ter, tipo assim, mais privilégio de loot, porque o cara tá participando, o cara tá correndo mais atrás. Então o que é isso? Quem tá de fora, o cara quer falar, não, eu quero chegar lá pra poder usufruir também, certo? Então assim, isso estimula os players novos a entrar, a correr atrás, entendeu? E que nem a gente falou, o bom do arcade, cara, a classe não é bind, você não é presa a uma classe. Você pode trocar na hora que você quiser, entendeu? Então assim, nessa questão aí, dá pra manter um core, fala assim, ó, pessoal, a gente precisa disso aqui pra Siege e pra fazer, tipo, World Boss ou Mass PVP, entendeu? A galera que for vindo atrás, tenta alcançar, quando atingir esse limite, aí a gente faz uma rotação no core. Mas isso assim que os players que estão de baixo chegar no player de cima. Aí faz a rotação. Então, Mas aí depende do player, né? Depende sim, do... Não, depende. E outra, aí o que pode ser feito também, não é que você chegar no player número 1 e falar, fulano, você vai jogar disso. A gente pode chegar e falar o seguinte, ó, pessoal, acabou, montei o core, vai precisar de X healer, X mago, X arqueiro, X tanker. Aí cada um vai correr atrás do que ele quer dentro do core. Sim. Igual eu, dou um exemplo eu mesmo. Não me joga um healer na mão, não. Eu vou jogar, mas eu não tenho dedo para healer. Então eu vou ser noob, eu vou ser ruim. Eu não tenho dedo, entendeu? Assim, Aí tá a questão. Se você gosta de, vamos supor, você não consegue jogar de healer, mas você quer jogar, vamos supor, de arqueiro, tá, você vai correr para ser o arqueiro do core. Porque vai precisar, entendeu? Sim. Mas aí, assim, eu não gosto muito da definição de core, tá? Porque, o que acontece? Antes a gente tinha as guildas com 1.500 players, então era muito comum você ter um core, porque você juntava ali uns 200, 300, que era a galera que queria PVP, e o restante era o que batatava, e aquela galera fazia o PVP da guilda. Né? Antes você tinha isso. Só que agora isso reduziu, a gente tem 100 players. Então eu acho que assim, o core tem que ser a guilda. O cara ele tem que entrar na guilda. E assim, eu tô pensando alto, tá? Eu quero fazer um negócio para tentar ao máximo, eu não imagino que a gente, como brasileiro, a gente consiga alcançar uma guilda de top ranking americana. A gente tem algumas limitações que a gente realmente não consegue, não é só a questão de cash. Mas eu imagino que no top 10 a gente consegue ficar, com certeza. E assim, o cara ele tem que entrar na guilda já pensando o seguinte, eu vou entrar para fazer parte da guilda, então eu entrei como um recruta. Ou as minhas metas iniciais na guilda são essas e eu tenho esse tempo para fazer. Alcancei essa meta, agora eu tô na guilda, agora eu sou membro da guilda. Então começa a participar da guilda como um todo. Se a gente começa a fazer essa separação de core e não core, o cara que é não core, ele vai trazer a guilda mais para baixo. Ele vai tirar esse perfil competitivo da guilda. Ou é todo mundo para ir com o mesmo foco, ou então ninguém vai. Eu vejo dessa forma. Qual é mais determinada a quantidade de play que vai ter dentro da guilda? Porque se você tiver uma guilda de 100 cabeças, vou botar 150 pessoas online, para os staff organizar isso e administrar isso aí é mais complicado. Se você dividir isso em subcabeça de 100, dividir em 10, você comandar 10 é mais fácil do que você comandar 100. Isso é organização. Aí, não, assim, isso é só organização, mas o que a gente tá batendo na tecla é que é melhor ter 10 caras que eu confio, que eu conheço, que sei que vai ajudar e sei que não vai me deixar na mão, do que 100 que, pô... não, isso aí sem dúvida, isso aí é melhor você ter... O que eu acho? Todo mundo aqui é aquele cara que já entende do jogo, que já jogou anos e que já manja, e tem seus amigos que estão começando a jogar. Isso é normal. Então eu acho que quando a guild começar, essas pessoas que estão começando, a gente tem que ter uma paciência de explicar e mostrar como o jogo funciona e tal, e tal, e tal. Agora, quando recrutar um cara de fora, que ninguém aqui conhece, por exemplo, um player que viu nossa guild, gostou e quer entrar, aí tem que ser rígido, cara. Aí a gente tem que passar na peneira para pegar um cara que a gente sabe que vai ser bom, que vai dar fruto, entendeu? Tem um negócio, nesse aspecto aí, tem um negócio com uma ideia bem bacana. Eu não lembro que guilda que eu vi isso, tá? Mas é na guilda americana. Que é o seguinte, quando o cara ele entrava por indicação, o cara que indicou o player, ele ficava responsável pelo player. Então assim, ele tinha essa estrutura, ele entrava como se fosse um recruta.
E só que quem supervisionava esse player era o cara assim, que indicou. Se porventura o cara que ele indicou fizesse alguma merda ou não cumprisse com as regras da guilda, o cara que estava apadrinhando ele, que foi o que indicado, ele respondia pelo player. Então, nesse caso aí que vocês falaram de trazer trazer um cara por indicação, a gente pode adotar essa postura. Você indicou, então você que é responsável por ele até ele sair desse estágio de recruta, até ele se tornar membro. Porque daí o cara não vai indicar um cara que ele não tem confiança pra guilda. Mas vamos fazer assim, já dependendo que tem gente que tem que sair daqui a pouco, eu, por exemplo, tenho que acordar de manhãzaça hoje. Eu também, 6 horas tem que estar de pé, trabalhar. Então, vamos dar uma agilizada aí, tipo assim, nós vai ter uma outra reunião, a gente conversa, tipo, em detalhes cada coisa, tipo, como, por exemplo, essas coisas que a gente tá conversando agora, mas, então vamos dar uma passada por cima, assim, no que precisa ser falado, e outro dia a gente marca uma outra reunião, aí a gente dá uma especificada em cada ponto sobre o PVP e tal, sobre membros. Só afirmando aí, ó, questão de noob, eu tenho tanto tempo que eu não jogo, que eu acho que eu tenho que reaprender a jogar jogo de novo. Não, mas faz parte. O noob, assim, são duas coisas diferentes. O cara que ele não conhece o jogo, ele aprende, entendeu? O Arcade, apesar dele ter muita coisa, ele não é um jogo complicado. A questão do noob não é aprender como funciona a mecânica do jogo, é a postura, é o pensamento do cara em game. Entendeu? Se o cara tem maturidade de um MMO, o cara que joga MMO, ele tem maturidade de MMO, ele pode jogar qualquer MMO, ele vai se comportar da mesma forma. Se ele é um cara que ele é tryhard em uma guilda, ele for jogar outro MMO, ele vai ser tryhard lá também. Entendeu? Isso é que é o mais importante, é esse tipo de foco que o cara tem que ter. Assim, então o fato dele ser noob ou não importa. O cara pode estar começando o jogo agora. Se ele tiver com esse pensamento, pô, então vem pra cá. Até porque se o cara tá naquele hype de quero conhecer o jogo, quero fazer as quests, conhecer os mapas, conhecer os bosses, se ele vier pra nossa guilda, ele vai se frustrar. Porque a gente não tá nesse hype. Uhum. Entendeu? Por isso que aquela o player, o tipo de player que a gente quer. Eu joguei joguei, fiquei aí uns 6 meses. Depois o servidor deu aquela quebrada, muito devagar, tava muito chato, eu peguei e abandonei. Mas, tipo assim, das atualizações que veio daí pra frente, eu tô perdidinho de tudo. Voltei. Tem muita coisa que você precisa aprender, cara, mas isso daí, só de conversar aqui agora, não conhecia ninguém antes dessa conversa, eu já identifiquei que tem muita gente experiente aqui, cara. Então isso é fácil, tá? Eu tenho 10 anos de MMO, eu perdi as atualizações. Mas igual lá do Nuia, vambora, eu não joguei nunca nem criei um chá do lado do Nuia, mas vou criar aqui agora e vou upando ele para aprender o lado do mapa, para decorar o mapa. No Harriari eu já até sei, manjo mais ou menos o mapa todinho, tem decorado as coisas já que tem que fazer, as rotas. No outro tem que rever como é que é isso, porque eu não fiz. Então vou ficar meio perdido mesmo no início. Mas não esquenta não, que eu vou devagar e sempre. Mas daí o importante é o cara tá afim, né? Pra querer fazer. Se ele tiver afim, as coisas acontecem. Com certeza. Essa não é a dificuldade. Então, bora lá. Então, vamos aqui pra falar um pouco sobre família. Eu tava pensando em fazer uma divisão um pouco mais rígida de família. Então, por exemplo, cada família vai ser um grupo de pessoas que vai trabalhar em conjunto para alcançar os seus objetivos, mas sem esse negócio de panelinha, entendeu? Então a gente vai fazer uma divisão, jogador novo que entrar, a guild vai tentar, a própria guild tenta colocar o jogador dentro de uma família, para o jogador não ficar perdido, porque acontece em guilda que evita panelinha, todo mundo ficar numa mesma sala, e daí o cara novo entra lá, fica perdido, não fala com ninguém porque tem muita gente, entendeu? Então acho que isso a guilda poderia pegar esse jogador novo e colocar dentro de uma família, e nessa família tem uma pessoa tipo da liderança que vai tentar guiar a família para ela não... Vai ser o padrinho do cara, né? Aquele esquema de apadrinhar que a gente falou. Sim, tá aqui no tópico. Que no caso, a família iria ter o líder, que no caso esse líder teria uma ligação com a liderança, e ele tentaria guiar essa família para não desertar da guilda, para tentar puxar cada vez mais o jogador para um evento, ensinar o jogador a farmar gold, entendeu?
Então, a incentivar o jogador daquela família a participar mais da guilda ativamente. Posso dar O uma que vocês sugestão aí? acham? Ah, pode? A questão de formar a guilda mesmo, ou melhor, de formar a família mesmo, eu não acho bacana, porque a família vai ter um esquema de buffs agora, né? E de level que você vai subir na família. Então, se de repente a gente coloca um grupo que ele não é fixo pra família, acaba perdendo um pouco o foco. Hã? E para esse tipo de exercício que a gente está falando, eu acho que não precisa ter uma família, necessariamente, uma formação de família. A gente pode fazer tanto na estrutura de indicação, que o cara é responsável, quanto separar uma função na guilda, um officer, por exemplo. Oi, Ivo, microfone aberto aí. Desculpa, a patroa que tá aqui chamando. Que boa. Então, tanto separar um officer na guilda que ele é responsável pelos recrutas. Então, assim, pegando naquele conceito de que a gente tem lá uma série de metas para os players novos atenderem. Essas metas elas seriam tanto para dar ritmo de PVP no cara, quanto para ensinar o cara do jogo se ele não conhece. O officer que é responsável, ele vai puxando isso aí. Então, tem player novo na guilda, forma uma raid com os recrutas e vai fazendo as coisas, entendeu? Hoje tem um world boss para os recrutas fazerem. Junta todos os recrutas e todos vão lá para poder treinar, ouvir cal, seguir cal. Tenho dúvida de pack, tenho dúvida de alguma coisa. Foca nesse officer, nesse cara que é responsável pelos recrutas. E ele vai coordenando isso aí. Quando ele vê que o cara já tá no nível, que ele já tá no ritmo da guilda, aí esse officer dá a patente para ele de membro. Sim, mas o negócio que eu tô falando de família é que no caso essa família ajudaria o novo player a se estabilizar no jogo economicamente, entendeu? Então os terrenos da família vão ser compartilhados e tal. Claro que a gente não vai deixar terreno aberto pra guild, a gente pode ter uma puta confiança, mas a maioria do jogador não vai nem pensar em deixar o terreno aberto pra guilda. Já uma família não, entendeu? Então a família vai se ajudar em questão econômica pra subir junto, além de a guilda se ajudar, todas as famílias ajudarem a guilda a subir. Mas isso que eu tava pensando. Se a gente tiver mais de 12 recrutas, e aí como é que a gente faz? Não, a gente, por exemplo, pegava eu coloco eu numa família, pego, algum de vocês, coloca na minha família. Ou enche minha família. Aí pega um outro officer e, o cara que você falou ali, que seria encarregado pelos recrutas, e cria uma família só com um recruta, com alguém pra ajudar ele. E essa pessoa seria responsável por esses recrutas, que você falou. Ele ajudaria esses caras a aprender o jogo e pegar um gear razoável, entendeu? Cara, o negócio Porque é que família... eu não acho a ideia da família bacana. Não. Família é um negócio muito pessoal, cara, tá ligado? É muito pessoal. Eu acho assim, tudo bem eu pegar um recruta, colocar na minha família e ver se o cara vai se adaptar, como é que o cara dá vazão ali, e fazer um teste, entendeu? Mas... Sim, isso. Então, mas aí é que tá o X da questão. Aí pega um cara que já conhece esse esquema que a gente faz na guild. O cara mete o louco, cria um char. Aí você coloca o cara numa família. A família tem pack, tem todas as coisas de coisa. O cara mete o louco, rouba tudo e aí? Como que faz? Pode O cara, ser. o cara criou um alt, descobriu que acontece isso, que a gente faz isso, o cara vai criar um alt lá e mete o louco, pronto. Sim. Já era. Nunca mais você vai descobrir quem é o cara. É que eu tava falando do negócio da família por facilitar. Realmente dá uma facilitada muito grande você tá numa família. Você diz na Então, questão por exemplo, de... Uma margem de risco, né? Mas Olha aí, na uma questão ideia. de terreno, Você pode botar o cara na sua família, não dentro do jogo, invitar ele pra família, pra ele ter acesso aos packs. Mas você pode trazer ele pro TS, conviver, trazer ele pra você. Com o tempo você vai adquirir a confiança da pessoa, aí adicionar no game. Não precisa ser exatamente o cara vai entrar na guild agora e vai botar ela dentro do game. Pode se trazer a pessoa vai se adaptando a essa família, depois com o tempo, essa pessoa conseguiu, o líder lá teve confiança ou não teve confiança de adicionar ele, adiciona. Aí vai depender da pessoa. Então aí já entra no que o Piracanjuba tava falando. Então seria mais fácil ter um officer que ele... Agora ficou até mais fácil ainda, porque tem as diárias de matar boss. Então é muito mais fácil ter um cara que ele toma conta disso, num geral. Fala assim, pessoal, que o pessoal novo, pessoal, vamos fazer tal boss, vamos fazer a quest diária, vamos fazer os esqueminhos lá de Aurora.
assim, você vai pegando, entendeu? Muito mais fácil do que já fazer isso aí, deixar o cara cozinhando na guild por um tempo pra ver se o cara é de confiança pra depois jogar ele pra uma família, entendeu? Perderia muito tempo, entendeu? Com players que estão começando. Você vai ver se o cara é de esse- confiança com a própria, as próprias metas que ele tem como recruta. Entendeu? Você coloca as coisas pra ele fazer e o cara tem que fazer. Ó, o cara não tá conseguindo, não tá alcançando o level. Peraí, vai lá o officer que é responsável pelo recruta e fala, e aí, cara, o que tá acontecendo? Eu tô vendo que você não tá subindo o teu level. Saca? O primeiro peito do cara, se for o caso do cara quiser começar sem Patreon, a gente pode ver uma forma de ajudar o cara a farmar esse Patreon. Entendeu? A Depois gente de tem um que se tempo que ele tá na decidir, guilda. velho. A gente tem que se decidir uma coisa, velho, logo de cara. A gente vai ser uma guild que é pra ajudar player novo, tipo a Made Não. Brasil, ou a gente vai ser uma guild focada, velho. Porque uma guild focada não coloca um player que tá do zero sem conhecer ninguém, sem conhecer nada. Só vai entrar aqui um player que já tem noção do jogo. Vamos supor, tem gente que tá sozinho no servidor, tem a sua metodologia para ganhar dinheiro, entende do jogo, estava em outros servidores e gostou da nossa guild, viu, porra, eu quero jogar porque eu amo o PVP, essa guild é boa, eu vou entrar. Esse cara é o cara que a gente vai agarrar, velho. Agora, um maluco que não entende nada e não sabe nada, e não é conhecido de ninguém, não é amigo de ninguém, assim, não tem contato com a gente, esse cara eu acho que a gente deve deixar passar às vezes, entendeu? Não é a hora dele ainda, ele entra em outra guild, entende do jogo em outra guild e depois ele se une a gente por bem ou por mal. Porque se a gente for PVP, os caras vão entrar aqui por mal, velho. Entendi. Assim, quando eu digo de recruta, eu tô dizendo, cara, vamos imaginar assim, Indicações. que já tem um mês de jogo, né? É o cara que tá level 50, que ele tem lá um mínimo, sei lá, pelo menos um set de Aurora, alguma coisa assim, dependendo de como tiver a economia do jogo. Ele tem que ter um nível mínimo de gear para poder entrar, para fazer as coisas da guilda, e ele entra como recruta para poder se inteirar dos assuntos de PVP da guild. Então, assim, para ele aprender ouvir call, seguir call, que é um negócio simples, mas não acontece. Os caras não têm costume, sabe, em ficar quieto na hora que tá tendo um evento, assim, na hora que receber uma instrução a fazer aquilo ali no momento certo, na hora certa, para o cara se inteirar disso daí. Para quando chegar no momento que tiver todo mundo já como membro da guilda, a gente não ter trabalho com esse tipo de coisa. Então você não precisa virar pro cara e falar 2 vezes para ele fazer aquilo. Você fala pro cara, pula e se mata ali. O cara vai pular e se matar ali. Tá? Eu acho que a questão de recruta é isso. Não pegar o cara, igual o cara tava falando aí, que eu concordo totalmente. Até bacana você ter colocado esse ponto. Não é pegar o player noob de totalmente no jogo e preparar aquele cara para PVP. Não. Esse cara não é o momento. A gente não vai conseguir fazer isso. Se a gente começar a pegar esse cara, a gente vai virar um Magote, uma Made in Brasil. A gente não vai conseguir atingir o objetivo que é ser focado para PVP. Tá. A outra pauta. Deixa eu ver. Tá, sobre o TS. Todo mundo aqui prefere usar o TS ou alguém aqui quer usar o Discord, alguma coisa? Eu prefiro Cara, Discord 100%. Eu até já tenho um TS, mano, se vocês quiserem usar. Eu acho o TS muito mais organizado. Eu também prefiro o TS, mas aí é tipo, é um negócio da reunião. Eu tô perguntando o que vocês Muito mais preferem, seca, entendeu? tá ligado? TS. O Eu não que a sei maioria como que- tá querendo. Eu nunca vi o Discord, como que é o Discord quando tá, tipo, muito lotado, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? Até onde que você pode ir com o Discord. Mas em compensação, o TS em organização, eu sei que é impecável, né? Deixa eu dar abranger um pouco sobre o Discord. Eu jogo Black Desert e 99,9% das guildas que são tryhard usam o Discord. Por quê? O Discord ele tem, no nosso caso, tem servidor brasileiro, então o ping dele é muito bom, a resposta dele é muito boa. Ele não tem limitação de players. Então, por exemplo, eu estou conectado num servidor do Discord aqui, que é o do Ogrefest, né, que é do private server do Black Desert. Cara, tem trocentas pessoas aqui, meu. Deve ter umas 500 pessoas conectadas aqui. Entendeu? E assim, ele suporta muito tranquilo. Ele tem um sistema de organização de conteúdo que ele é persistente e fica salvo no servidor. Então, por exemplo, aqueles canais de texto que tem ali em cima.
eu consigo criar aqueles canais de texto e filtrar aqueles canais de texto por patente que eu crio no servidor. Então, por exemplo, posso criar um canal de texto ali, staff, e configurar que só a staff consiga ver aquele canal de texto, e só a staff consiga conversar por aquele canal de texto. Então, assim, toda a questão de agenda, aviso de grupo, notificação, tudo isso eu consigo organizar por ali, pelos canais de texto. Ele tem também um sistema de avisos que você consegue enviar para o jogo que notifica todo mundo ou notifica um grupo específico. Né? Ele tem recurso de você mandar mensagem de voz, ele tem muito recurso que para poder organizar um grupo grande, eu acho que ele acaba sendo mais vantajoso e muito mais fácil de organizar do que o TS. Senhores, eu vou me retirar aqui, cara, que a patroa já pegou no pé aqui já. Então, depois a gente conversa. Um abraço aí. Beleza. Quem que vai ficar responsável por essa parte? A gente tem que decidir isso. Bom, quem vai ser o cara que vai ficar responsável por organizar a comunicação? Esse cara que tem que decidir, velho. O que você fala seria... Esse cara não sou como eu. assim? Vai pagar o TS ou organizar em questão de fazer sala? Como assim? O cara que vai ficar responsável por fazer as salas, avisar, dar os avisos da guild, botar drop do que a gente vai fazendo, entendeu? Organizar bonitinho o nosso espaço, cara, que é ali que a gente vai conviver. Vai ter que ter sempre uma pessoa, entendeu? Deixando tudo o mais lindo possível, entendeu? Ó, eu mandei um convite do Ogrefest ali, se vocês puderem entrar, só pra vocês verem como é, não precisa conectar, só pra vocês verem a estrutura de como que é lá. A quantidade de pessoas que tem, a quantidade de conteúdo que tem lá. Tá. Sobre o TS, eu nunca mexi, tipo, em função administrativa nem nada. Então tem negócio de plugin, essas coisas eu nunca fucei. Mas em questão de modificar algumas coisinhas aqui, uma coisinha ali, dar uma informação, dar aviso, eu até posso fazer. Pode ficar por minha conta. No Discord é a mesma coisa, eu também posso ficar responsável por essa parte. O lance é que o Discord ele é bem mais fácil de você configurar do que o TS. O TS, se você não conhecer, começa assim, se você tiver uma estrutura muito grande, cara, dá uns bugs, assim, uns conflitos de regra, de coisa louca dentro dele, que é muito complicado de se organizar, sabe? Tem que ser um cara que conheça bem para conseguir organizar as permissões, sabe? Os acessos, tudo direitinho lá. E sem falar que é pago, né? E o Discord... E assim, eu digo que funciona porque as guildas no Black Desert usam o Discord. E o pessoal se organiza todo por lá. Quem não conhecer, dá uma olhadinha nesse link que eu mandei aí do Ogrefest pra você ver. Tem ali dividido os assuntos por sala de chat. Se tipo, eu tô aqui falando com você, eu posso estar conversando, vamos dizer, eu sou da staff, eu tô aqui fazendo uma reunião. Eu posso estar conversando com um cara na sala da staff enquanto eu tô falando com vocês. E só quem é da staff vai ver. No Discord tem como dar aqueles poke geral lá, falar com todo mundo ao mesmo tempo? Dá? É o everyone. Então acho que é bom até. O que vocês acham então? Eu acho. Como eu disse, eu não conhecia o Discord, cara, mas pelo que o Piracanjuba tá falando, bem superior. Ele é muito bom, cara. Assim, é muito bom mesmo, entendeu? Comando pra falar pra todo mundo esse aqui, ó. Eu acho que eu não consigo mandar, mas apareceu uma notificação. A gente vai ter que correr atrás dessas configurações aí, mas dá nada. Vocês receberam notificação aí, não, né? Não. Mas comanda esse aí, ó. Everyone. Assim, a notificação do Discord e a bolinha, né? Que aparece lá embaixo. Aparece quem tem Windows 10, aparece uma caixinha assim, entendeu? Pra todo mundo, um pop-up pra todo mundo. Ah, tá. É porque o ruim é que o pessoal silencia o servidor, então talvez não seja tanto efetivo. Mas aí quando o cara tá conectado, ele... Também tem o TTS, né? Que aí só confirma o pessoal de... Mas aí seria só por chat ou teria por voz também? O aviso de voz tem. Então pode ser Discord então? Cara, eu acho que a gente não precisa decidir tudo agora, velho. Vamos lá, calma. Então, beleza. Não, porque, tipo assim, o TS é uma plataforma que todo mundo conhece e sabe que é segura. Vamos dar uma testada. Quem não conhece o Discord, vamos dar uma testada e tal, e decide isso mais pra frente. Isso não é muito relevante, eu acho.
O importante mesmo é estar todo mundo conectado em qualquer um desses e estar sempre usando, porque na hora que gritar noob com o pack nas costas, tem que estar todo mundo lá, velho. Eu joguei numa guilda que era do Arcade, ela migrou toda pro Black Desert, né? E eles todos migraram pro Discord, que é a Laughing Coffin que tá voltando agora. E cara, lá o negócio parecia que você tava num portal do UOL, assim, era notificação toda hora, uma porrada de coisa acontecendo, entendeu? E ele suportava tudo. Assim, se você mandar por exemplo, um vídeo no Discord, você consegue assistir dentro da janela do chat. Você consegue apagar a mensagem, mandar mensagem individual. Você tem uns plugins que você instala pra ele que dá muito recurso, assim, é muito bacana. Entendeu? É bem bacana. Vamos dar uma testada aí, quem não conhece dá. E sobre casa, a guilda vai ter preferência em fazer alguma casa? Eu acho desnecessário, a não ser casa de pack em determinado mapa e tal. Aí o que vocês acham aí? Não sei, a gente tem que avaliar, porque assim, eu não nada da guilda, entendeu? Ou tá na mão do líder da guilda, porque a guilda é dele, ou então não tá na mão de ninguém. Porque até o cara que é o assim, que é o que tem mais confiança dentro da guilda, o officer, o commander que tem mais confiança dentro da guilda, aquele cara ele pode sair da guilda por algum motivo ou outro, parar de jogar, de repente receber um convite para uma outra guilda, e daí o que tá com ele não vai conseguir passar para outra pessoa. Então, ou esteja tudo na mão do líder da guilda, do GM, ou então esteja na mão do... sabe, ou não esteja na mão de ninguém. Essa questão de casa de pack, por exemplo, a gente pode avaliar. Eu não acho que isso vai ser uma grande... Sim. Eu acho que casa de alquimia, a casa de alquimia e armadura também, eu acho que também desnecessário, porque os caras vai... muitas vezes o pessoal libera, né? Eu não sei, assim, isso é de cada um, velho. Por exemplo, se eu fizer uma casa, mano, vocês precisarem usar, usa de boa, mas não é foco da nossa guild. Eu acho que é foco de guild que quer ficar farmando, velho. Botar casinha em continente é foco de guild que quer farm. A última guilda que eu joguei... É um investimento alto pra guilda. Só pra constar, eu tô fazendo essas perguntas aqui só pra realmente ter uma noção do que a guilda em geral quer, tá? Não que... Não, é bacana, tem que perguntar mesmo, tem que abordar. É o momento de abordar essas questões. A última guilda que eu joguei, que era mais... ela era mais focada, a gente tinha uma lista de buffs e pots que a gente tinha que ter. Então, assim, evento oficial da guilda, avisava, tinha lá a gente tinha uma agenda no TS, a gente depois passou a usar Discord também, e tinha lá, você tinha que ter esses buffs. Se você fosse para um evento, o cara que estava responsável pela raid, ele pegava o teu target e você não tivesse com os buffs que você precisava ter para tua classe, você já tomava um esporro. Se continuasse, você era quicado da guilda. Tipo assim, o problema de como você vai farmar os teus buffs, os teus pots é seu, entendeu? A guilda não tá te ensinando a andar no jogo, você já tem que conhecer o jogo. Você tem que estar ali, se o cara definido pra você tem que estar com esses buffs, com essa quantidade de pots, você tem que estar com aquilo ali no evento. Claro que a gente não vai colocar um negócio absurdo, que sei lá, o cara tá com uns 1000 no Snova na bag toda vez que fazer um evento, não é uma coisa maluca, mas assim, um limite mínimo de coisa tem que ter, e faz muita diferença, cara. Eu pessoalmente fico puto quando eu, tipo, vejo um cara morrer do meu lado sem potar nenhuma Desert Fire e eu tô me matando aqui, gastando a porra toda. Eu fico puto, mano. E ainda reclama que... Não, forçado, e ainda reclama que o healer que não curou ele, como se o healer tivesse que ser personal, sabe? Tipo assim, aí são coisas que a gente volta naquele ponto. O que a gente quer? Qual tipo de player que a gente quer? Eu não tenho dó, cara. Eu só vou começar a morrer quando acabar todos os meus potes. Entendeu? Eu farmo pra isso. Hipoteticamente falando. Entendeu? Eu farmo pra gastar aqui. Entendeu? É isso que vai... Você pode ver que todas as guildas, cara, que tem algum destaque em questão de PVP, os caras não tem dó. Entendeu? Não tem essa questão de, não vou potar, não sei o que. Qualquer coisa que vai acontecer, os caras estão full potado. E tem que estar full potado. É o jogo. Potar é muito importante, velho, no PVP. Você saber a hora que você tem que potar e tudo, potar no meio das skills, isso faz toda a diferença, mano. Toda a diferença. Tá. A gente Próximo tópico. Então vamos lá. Sistema DKP de recompensa, vocês acham que deve ser implementado para dar um ânimo a mais? Ou não? Eu acho que não. Alguma objeção, alguma coisa?
Assim, tem algumas coisas, né? Por exemplo, não sei se vai ter alguma coisa melhor que isso, mas vamos dizer o 7 Antalon. O 7 Antalon, ele é feito pela guilda e o drop vai pra alguém. Acho que essa lista de drop, ela já tem que ser pré-determinada, sabe? Tipo ali, você tem a gente vai começar com a quantidade limitada de players. Então, o cara foi lá e participou da raid do drop. A gente pega a galera que tá naquele dia ali fazendo, faz coloca pré-determinado ou faz um roll. Todo mundo tira um roll ali na hora, dá um barra-roll. Quem tirar o roll mais alto ganha aquela peça. E daí ele já sai daquele roll. Entendeu? Aí ele vai só no próximo ciclo lá. A gente tem que pensar na guild também, né, velho? Não vamos dar roll pra um cara que tá jogando de Dark Runner, né? Não, então, mas é isso que eu tô falando. O grupo que tá participando. Por exemplo, 7 Antalon, ele só serve pra starter. Então só quem tem a main classe starter que vai dar roll naquilo ali. Entendeu? Isso daí a gente já Coisa pra DG. Mesma coisa pra DG. Fez a serpente, pega o item primeiro o cara que precisa daquela parada muito. Se o cara, porventura, tá todo mundo na hard, só é pra dar roll quem é starter. Se o cara que não é starter da roll, vai estar lá no histórico. Kick da guilda e KOS, acabou. Entendeu? O cara sabe qual é a regra. Pra mim é assim, tem que ser assim, entendeu? Então, sob drop, vai ter a preferência da classe, que dependendo do drop vai ter a preferência da classe, e é sorte dos participantes. É isso? Beleza? Eu acho que é mais justo. Então, ok.